Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, o nosso objetivo aqui é estar trabalhando com fontes dependentes. Então, fontes dependentes, elas são fontes, podem ser fontes de tensão ou de corrente, a qual vai depender de alguma segunda variável, do nosso circuito. Como exemplo aqui, nós temos esta fonte aqui. Então, pelo formato dela, e pelos sinais aqui indicando as polaridades, nós sabemos que isso aqui é uma fonte de tensão. E ela é dependente. Dependente de quem? Desse IX aqui. Se é o I, isso aqui vai ser uma corrente. Então, nós temos que olhar no circuito aonde que esta corrente aparece para nós entendermos, de onde que esta fonte depende. Então, o IX é a corrente que vai passar aqui, nesse resistor de 6 ohms. Então, esta corrente X, que vai ditar qual é a tensão que aparece aqui nessa fonte. Então, isso é uma fonte dependente. A fonte pode ser de corrente também, então nós temos fonte de tensão dependente de tensão ou de corrente, e fonte de corrente dependente de tensão ou de corrente também. Esses 4 tipos de fontes. Procedimento para resolver exercícios com ambas as fontes é basicamente o mesmo. A partir daqui você já tem as ferramentas, que é a análise de malha e análise nodal. Então, a gente vai partir desse tipo de análise. Aqui, para esse circuito, vamos utilizar análise de malha e, num segundo exercício, vamos utilizar ali a análise nodal. Então, primeira coisa, eu tenho a minha malha I1. Por padrão, a nossa malha está indo nesse sentido horário. Então, a fonte de tensão é ela quem dita a polaridade dela. Porém, os resistores, nós temos que colocar aqui um sinalzinho de mais na entrada e um de menos na saída. Aonde que é a entrada? A entrada é onde a corrente de malha entra no componente. Fonte de tensão, não mexemos na polaridade. Outro resistor, temos aqui a polaridade dele. Agora nós temos também a malha I2, que também está em sentido horário. Então eu vou fazer a mesma coisa. Mais e menos, fonte de tensão não mexo, mais e menos. Agora eu preciso começar a equacionar esse circuito. Então vou começar aqui pela malha 1. Então eu vou considerar aqui como o sinal de saída. Então aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, mais e menos. Então vai ser dessa forma. Então fica 10 menos 4 e 1 mais 2 vezes Ix, porque 2Ix é o valor da tensão que aparece nessa fonte, e como é análise de malha, na análise de malha nós somamos aqui todas as quedas de tensões em cada componente. Então, a queda de tensão numa fonte é a própria tensão da fonte. Num resistor, é o valor do resistor vezes a corrente. E a da fonte é o próprio valor da fonte, só que ele depende de uma corrente X. Isso vai trazer mais uma equaçãozinha para a gente no futuro. Mas, por enquanto, dá para manter escrito desta forma aqui. E faltou o último resistor, que é o de 6, menos 6, e 1, menos o I2, porque o I2 está passando no sentido contrário. O I2 sobe e o I1 desce. Isso aqui vai ficar igual a 0. Num primeiro momento, eu vou deixar desta forma, eu não vou simplificar ainda, porque eu quero saber quem que é a minha corrente Ix. Então, o meu Ix, ele vai ser igual a quem? Se eu tivesse fazendo uma análise nodal, ficaria simples, porque eu pegaria a tensão desse nó e dividiria por 6. Só que vejam, eu não estou fazendo uma análise nodal, eu estou fazendo uma análise de malha. Então eu preciso escrever aqui tudo em função das correntes I1 e I2. Então eu preciso pegar esse X e encontrar o equivalente que vai me trazer uma relação entre as correntes de malha. Então vejam, o Ix está descendo. Quem que está descendo? O I1. Então o Ix vai ser igual ao I1. Só que vejam uma coisa, eu tenho o I1 passando aqui e tenho o I2 também, só que o I2 está no sentido contrário. Então, o Ix é o I1 menos o I2. Essa aqui é o valor da minha corrente X. Por que eu fiz isso agora?
né? Pausei essa equação e encontrei o valor do x. Para que eu substitua o x aqui e já deixe essa função, né? Essa equação toda em função de I1 e I2, para que eu não precise ter, né, retrabalho depois. Então vamos fazer isso aqui. Agora, aqui vai ficar I1 menos I2, menos 6 I1, mais 6 I2 igual a zero. 10 menos 4 I1, mais 2 I1, menos 2 I2, menos 6 I1, mais 6 I2 igual a zero. Agora vamos juntar todo mundo que é igual aqui, ó. O I1 tá aqui e tá aqui. Então isso aqui vai ficar menos 4 com mais 2, menos 2, só que com menos 6, menos 8. Então, menos 8 I1. Agora o I2, que vai ficar mais 4 I2. Vou colocar um igual, vou pegar esse 10 que está aqui e já vou passar para o lado de lá. Menos 10. Então, esta aqui é a minha equação. Minha primeira equação, né? Agora, eu vou fazer a equação da malha 2. Vou começar por essa fonte de 12, considerando sempre o sinal de saída. Então, vai ficar menos 12, menos 6, agora I2 menos o I1, né? Porque eu estou olhando aqui, estou fazendo a malha I2, então o I2 vai ficar positivo aqui, menos o I1 que passa, né, no sentido contrário do outro lado. Menos 2 I2 igual a zero. Vejam que aqui nesta malha 2 nem aparece, né, o valor do IX. Então, nesse momento, eu nem preciso olhar para aquela fonte dependente. Menos 12, menos 6 I2, mais 6 I1, menos 2 I2 igual a zero. Vou juntar aqui todo mundo que está igual. Então, vai ficar 6 I1, menos 8 I2 igual a 12. Já passei o 12 para o lado de lá, positivo. Tenho agora duas equações aqui. Vejam o seguinte, eu tenho uma equação que depende do I1 e do I2. E tenho uma segunda equação que depende do I1 e do I2. Então, eu tenho duas incógnitas, duas equações, e esse sistema ele pode ser resolvido. Percebam que eu precisei de uma terceira equação aqui também, do valor desse x. Só que como eu substituí ela aqui já, neste passo, né, tudo ficou em função de I1 e I2. Então vejam que esta fonte dependente, né, quando eu escrevi em função das minhas variáveis de malha, eu já simplifiquei meu problema. Né? É quase como se essa fonte aqui não existisse, né, esse x, porque eu já escrevi ele em função de 1 e 2. Então eu aconselho vocês a já tentarem, né, no início, encontrar essa expressão aqui para substituir o mais rápido possível, né, e não ocasionar problema no futuro. Mas aí fica a critério de vocês, né, o que vocês acharem melhor. Vou reescrever essas duas equações aqui. Menos 8 e 1, mais 4 e 2 igual a menos 10. E vou escrever a segunda equação, dividindo ela por 2. Então vai ficar 3 e 1, menos 4 e 2, igual a 6. Agora eu somo as duas. Então vai ficar menos 5 e 1, igual a menos 4. Então, meu I1, ele vai ficar 4 quintos. Esse é o valor da minha corrente I1. Para descobrir o valor do I2,
eu vou precisar pegar este valor que eu encontrei aqui, do I1, e substituir em alguma das equações. Pode ser qualquer uma. A primeira, né, que é essa aqui, ou essa segunda aqui da malha 2, tanto faz. Como a da malha 2 já está aqui, eu vou substituir nessa aqui. Então fica 6 vezes 4 quintos, menos 8 e 2 igual a 12. Isso aqui vai me trazer 4,8. Menos 8 e 2 igual a 12. E 2 vai ficar 12 menos 4,8 por menos 8. Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Menos 0,9 amperes. Agora, né, vou ver quanto que fica esse I1 aqui, dividindo ele. 4 divididos por 5 ficou 0,8 amperes. Então, encontrei aqui o valor das duas correntes. Vamos só verificar nas respostas. Ó, o I1, 0,8 e o I2, menos 0,9. Então, a gente chegou no final aqui na resposta do exercício, né, a análise de malha com fontes dependentes. Bom, pessoal, nosso próximo exercício agora vai ser utilizando a análise nodal. Percebam que eu tenho aqui novamente uma fonte de tensão, só que agora ela depende de uma outra tensão. E essa tensão é em cima deste resistor aqui, 2 ohms. Então, vamos começar aqui a analisar esse circuito. Se eu quero resolver por análise nodal, eu preciso identificar quem são meus nós. Então, eu tenho um nó aqui que eu vou chamar de V1, esse aqui que eu vou chamar de V2, e eu tenho um terceiro nó aqui que eu vou chamar de V3. Né? Por que isso? Porque, ó, vejam que eu tenho um V1 aqui e um V3. São dois nós. E entre esses dois nós, né, eu tenho uma fonte de tensão. Isso se caracteriza como um supernó. Né? Entre dois nós, uma fonte de tensão, eu tenho um supernó. Com isso, né, eu vou ter que utilizar a teoria para resolver o exercício com supernós. Né? Vou colocar aqui as correntes. Lembrando que num supernó, esse curto-circuito virtual aqui é simplesmente para fazer o somatório das correntes. Né? A tensão não quer dizer que a tensão é igual. Né? Existe uma diferença de tensão entre esses dois nós, só que eu faço esse curto-circuito aqui virtual simplesmente para conseguir fazer o somatório das correntes correto. Se vocês fizerem, assim como eu demonstrei em sala, sem fazer esse curto-circuito, vocês vão ver que, né, enumerando as correntes, vai chegar um momento em que essa corrente aqui que vocês colocaram, ela acaba zerando, né? Fazendo com que a corrente que entra aqui, que no caso sairia desse nó, entra nesse e sai, né, essa corrente ela vai se anular, ela vai sair. Então, você faz diretamente esse supernó para dar uma adiantada, né, na resolução do exercício. Então, aqui o que eu fiz? Enumerei os nós, coloquei as correntes, e agora eu preciso equacionar isso aqui. Poderia considerar isso aqui um nó? Poderia. Né? Inclusive, isso me traria diretamente a tensão VO. Só que, se eu não considerar isso aqui como um nó, vejam que o 3 e o 2 eles estão em série, é a mesma corrente. Então, o I1 que passa aqui também. Né? Acaba facilitando um pouco, fazendo essa consideração de que ali, né, não tem uma tensão nodal. Lá depois, no finalzinho do exercício, a gente consegue identificar quem que é essa tensão nodal. Até vai ser preciso, justamente pelo VO ser em cima somente desse resistor. Mas isso a gente vê um pouquinho mais para frente. Então, o meu primeiro nó, né, que é o V1, eu vou precisar tirar a equação dele. Então, eu tenho que I1 mais I2 mais I3 igual a zero. Vejam que eu coloquei todas as correntes saindo do nó. Né? Pode fazer isso? Pode. Qual que é a diferença? Uma dessas correntes aqui vai ter que ser negativa, né? Porque o sentido dela está errado. Mas a resolução do exercício, né, desde que eu mantenha esse padrão aqui das correntes até o final, não vai ter erro.
Depois que eu equacionei as minhas correntes de nó, eu preciso identificar quem que é cada uma dessas correntes. Quem que é o I1? O I1 vai ser V1 divididos por 5. Por que 5? Porque é a soma desses dois resistores aqui. Essa corrente I1, ela passa por aqui e passa por aqui. Então, ela depende desses dois resistores. Então, vai ser a tensão que está nas costas da flechinha menos a que está na frente da flechinha, que é 0, divididos pela resistência total. Se vocês preferirem, vocês podem reescrever isso aqui, né, como uma única resistência de 5 ohms, né, fazendo a soma ali dos dois. Agora o meu I2, que vai ser V1 menos o V2. Só que este V2 aqui, né, vejam que é a própria tensão dependente que eu tenho no sistema. Então vai ficar menos 4VO. Divididos por 5 também, que é o valor dessa resistência aqui. A última corrente que falta é a corrente I3. O I3 ele vai ser V3 por 1. Beleza. Agora, né, eu vou pegar as minhas correntes e vou substituir lá na minha equação aqui em cima. Então, vai ficar o I1, que é V1 por 5, mais o I2, V1 menos 4VO por 5, mais V3 por 1, igual a 0. Multiplico tudo isso aqui por 5, então vai ficar V1 mais V1 menos 4VO mais V3 igual a 0. 2V1 4VO mais 3 igual a 0. Então vejam que eu tenho uma equação somente, só que eu tenho V1, VO e V3. Opa, aqui acabou faltando um V. Se eu tenho 3 incógnitas e só uma equação, significa que está faltando 2 equações. A primeira delas é fácil, né? Da onde que vem? Eu tenho que a minha tensão aqui desta fonte, que é o 3 volts, ela vai ser igual ao quê? A tensão que está no positivo, que é V1, menos a tensão que está no negativo, que é o V3. Então vai ficar V1 menos V3. Então aqui eu já consegui mais uma equação. Só que eu tenho 3 incógnitas e eu tenho só 2 equações. Preciso de mais uma equação. Para quem? Para o VO. Então eu vou redesenhar o circuito ali. Eu vou tentar fazer o mais fiel possível. Eu tenho aqui o meu V1. Aí aqui eu tenho 2 ohms e aqui eu tenho 3 ohms. Eu tenho essa tensão V1 aplicada nesses dois resistores. Qual que é a corrente que passa por ele? Bom, a corrente é a corrente I1, que a gente viu ali no circuito, né? O I1. Quem que é o I1? V1 divididos por 5, que é a soma dos dois. Só que qual que é essa tensão aqui, VO? Né? Se eu tenho a corrente que passa aqui e eu quero saber a tensão, o que eu preciso? Corrente e resistência. Então, a tensão VO, ela vai ser a corrente I1 vezes 2 ohms. Né? Então, meu VO vai ficar 2 vezes V1 por 5. Isso aqui se chama divisor resistivo. A gente já viu lá no início do semestre, né, como que se comporta esse cara aqui. Então, independente, ó, utilizando a análise nodal, nós podemos utilizar, né, o divisor resistivo aqui também. Né? É um mix, né, de todas as ferramentas que a gente já aprendeu até aqui. Poderia resolver de uma forma diferente, considerando isso aqui um nó? Poderia, né? Só que ia dar muito mais incógnitas. Dessa forma, acaba sendo um pouco mais rápido. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 equações e 3 incógnitas. Vou colocar aquela equação lá em cima aqui de novo. 2V1 menos 4VO mais V3 igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o V3 aqui nessa equação. Então, V3 vai ficar V1
menos 3. E o VO já está isolado aqui. Então, vai ficar 2V1 menos 4 vezes o VO, que é 2V1 por 5, mais o V3, que é V1 menos 3, igual a 0. Pronto, já tem uma equação toda em função de V1. Então, vai ficar 2V1 menos 8V1 por 5, mais V1 menos 3 igual a 0. Vou multiplicar isso aqui por 5. Então, vai ficar 10V1 menos... Opa! 8 mesmo. Menos 8 V1 mais 5V1 menos 15 igual a 0. Vou juntar todo mundo aqui, então vai ficar 15 menos 8. 7V1 igual a 15. Então, V1 é igual a 15 por 7. Vai dar 2,14. 14,3 volts. Esse é o valor do V1. Só que eu quero saber quem que é o meu VO. Né? Que é este cara aqui. Então, vejam que o VO, ele vale 2/5 do V1. Então, VO, 2/5 do V1. Que é igual a 2/5 de 2, 14,3. Então, isso aqui vezes 2, divididos por 5. Bom, pessoal, acabei de perceber que aconteceu algum errinho aqui, só que foi bem no início. Então, nessa parte aqui, nesta equação, eu acabei cometendo um erro. Aqui é mais 5V3. Né? Quando eu multipliquei por 5, eu multipliquei todo mundo, só que eu esqueci disso aqui. Né? Então, aqui fica 5V3. Então, aqui embaixo, eu vou apagar aqui. Pronto, apaguei. E agora vou reescrever isso aqui agora do jeito certo. Então, aqui tem um 5, aqui tem um 5, menos 15. Então, vai ficar dessa forma agora. 2. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Eu já vou multiplicar por 5 da mesma forma. Aí eu fico com 2V1. Querendo fazer erro aqui de novo. Então vai ficar 10V1 menos 8V1 mais 25V1 menos 75 igual a 0. Agora é para estar certo. Então vamos somar todo mundo aqui. Vai ficar 35 menos 8. 27V1 igual a 75. V1, vamos ver quanto que fica isso aqui. 75 divididos por 27. Então deu 2,777 volts. Agora o meu VO é 2/5 de V1 vezes 2 divididos por 5. Agora sim, 1,11 volts. Então esse aqui é o valor do meu VO. Se a gente for olhar aqui a resposta, 2/5 de V1, 1,111. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês essa aula. Aqui é mais um intuito de fazer uma pequena revisão do conteúdo que a gente viu um pouquinho antes de sair de férias, para ajudar vocês também a fazer a lista de exercícios que eu vou estar passando para vocês.